Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos os que creem. A bênção é para os que creem. Foi assim que Jesus determinou. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele falou isso para os seus discípulos. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quer dizer, é salvo, é abençoado aquele que crê. Quem não crê, fica de fora. Então, aos que creem, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Nós estamos falando nesses dias da justiça, porque no dia 15, sem ser esse domingo, agora no outro domingo, nós teremos uma campanha da justiça, a oração pela justiça, porque o rei Davi, dirigido pelo Espírito Santo, disse: ofereceis sacrifícios de justiça. Obviamente, ofereceis sacrifício de justiça pela justiça. E confiai no Senhor. Então, se a gente oferece sacrifícios de justiça, é para buscar a justiça. Para buscar a justiça e confiar no Senhor. Então, nesse texto, nós estamos fundamentando a nossa campanha, a nossa união de fé em toda a Igreja Universal do Reino de Deus, em todo o mundo, para que todos que estão sendo injustiçados venham alcançar, lograr êxito, venham alcançar a justiça de Deus, mesmo através de um juiz que seja iníquo, que seja corrupto, que seja enganador. Mas quando nós invocamos o Altíssimo, aquele juiz, mesmo sendo do mal, ele vai obedecer. Por quê? Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Essa é a fé, essa é a nossa fé. E nós temos um outro versículo que nós queremos falar para vocês, meditar nele, é o próximo, por favor, que eu falei sobre Romanos, quando o apóstolo Paulo diz assim, dirigido também pelo Espírito Santo, ele diz assim: e libertados do pecado, quer dizer, da injustiça, fostes feitos servos da justiça. Agora presta atenção, minha amiga e meu amigo. Quando nós somos libertos do pecado, do reino deste mundo, nós somos libertos do reino das injustiças. Então, as injustiças que nós vemos acontecendo por todo esse mundo, acontecem porque esse mundo jaz no maligno, jaz sob o reinado de Lúcifer, de Satanás. É óbvio que aqueles que creem na palavra de Deus, a palavra da justiça,
Então, estes são libertos desse reino do mal. E, por conta disso, têm o direito à justiça divina. Têm o direito de buscar, apelar, cobrar de Deus a sua justiça. E essa justiça vai ser feita porque Deus é o Senhor da justiça. Ele é a própria justiça. Então, o apóstolo Paulo diz assim: libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ele está falando para os cristãos que haviam em Roma naquela altura, aqueles que haviam se convertido ao Senhor Jesus Cristo. Então, eles foram libertos do pecado. Agora, são servos de quem? Da justiça. Antes eram servos da injustiça. Agora, são servos da justiça. Agora, nós somos servos da justiça. Outrora, nós éramos servos da injustiça. Ora, minha amiga, e é isso que eu queria que você observasse, prestasse bastante atenção. Nós temos falado de uma fé inteligente. Nós temos apregoado a fé inteligente, racional, a fé que pesa, que pensa, que avalia. E é óbvio que a nossa fé, você está agora, nesse momento, avaliando a sua fé, você está avaliando a sua fé, eu estou avaliando a minha fé, e nós podemos avaliar a nossa fé em cima da inteligência, não do sentimento. Eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Eu estou sentindo a presença de Deus. Não, eu não estou sentindo a presença de Deus, coisa nenhuma. Eu não tenho aqui nenhum sentimento com respeito à presença de Deus dentro de mim, não. Mas eu tenho certeza, é outra coisa. Certeza é fé. Fé é certeza. Então, quando nós fomos libertos da injustiça, quer dizer, do pecado, nós deixamos de servir ao pecado, deixamos de servir às injustiças. Quando nós tornamos-nos lavados no sangue do Senhor Jesus, então nós fomos feitos livres do pecado, livres do império da injustiça, para então agora sermos servos do reino de Deus, que é o reino da justiça, que é o reino da fé. Ora, se a pessoa, por exemplo, está na mentira, vive no pecado, quer dizer, ela está na igreja, mas vive no pecado, ela continua com o mundo da injustiça, o mundo do pecado dentro dela, como é que ela pode apelar para Deus a justiça? Como é que ela pode chegar, Deus, faça justiça, o Senhor prometeu, está aqui escrito. Não dá. Se ela está vivendo na injustiça, como que ela vai cobrar a justiça de Deus? Como? Não há como, minha amiga e meu amigo. Então, nós vamos ter um testemunho agora que é muito interessante, muito importante, porque mostra uma criatura que estava livre do reino da injustiça, agora vivendo no reino de Deus. E ela contraiu um câncer. Ela disse, espera aí, Senhor, isso não é justo. Eu estou vivendo no reino de Deus, no reino da justiça. Como é que pode eu estar sendo punida com uma injustiça como um câncer? Vamos assistir o testemunho dela, porque isso vai ajudar você na sua fé e na sua autoavaliação da sua fé. Vamos assistir, por favor. Pode rodar. Meu nome é Vanessa, eu cheguei na Igreja Universal em 2015. Eu era uma pessoa, assim, muito triste, muito depressiva, com um casamento destruído, né? E eu vim em busca de uma transformação de vida. E com tudo isso eu aprendi a usar minha fé, lutar pelo meu casamento, lutar pela minha vida, lutar pela vida das minhas filhas, reconstruir meu casamento, me batizei, tive um verdadeiro encontro com Deus, fui batizada com o Espírito Santo, mas teve um certo dia que eu comecei a sentir dores no meu corpo.
E essas dores com o tempo foi aumentando. Passei no médico, fiz biópsia e onde fui diagnosticada com um câncer, um carcinoma epidermoide, que saíram úlceras na minha vulva. Eu acabei tendo que fazer uma cirurgia e perdi a íngua das pernas, esquerda, direita. Eu fiquei, ao todo, 6 meses de cama. Eu não fazia nada, eu não conseguia fazer uma coisa tão simples que era pentear o cabelo das minhas filhas, eu não conseguia. Né? Eu precisava de pessoas para me ajudar. Eu precisava de pessoas para me ajudar a levantar da cama. Houve noites que eu fiquei 7 dias em cima de um sofá porque eu não conseguia que me levasse até a cama, de fortes dores que eu sentia. Então não conseguia que me tocasse. Vivia à base de remédios, porque as dores eram muito forte mesmo. E era assim, era muito difícil, eu não conseguia comer, eu não conseguia fazer uma coisa simples, que era ir ao banheiro. Eu não conseguia. E mesmo em meio a muitas dores que eu sentia, o tumor já tinha estourado já. Eu já estava com um tumor aberto no meu corpo, onde eu tinha dificuldade para andar. Eu cria na palavra. Então, eu não aceitava aquela doença no meu corpo. E eu parti para o altar. Eu peguei o meu envelope, pois eu tinha certeza que o milagre ele ia acontecer na minha vida, mediante a minha fé, nessa campanha da justiça. E eu falei para Deus que ali eu ia colocar o meu melhor, o meu tudo. Um sacrifício grande de justiça, porque era uma injustiça tremenda que eu estava passando. Não era justo eu viver aquilo. Nós, eu e meu esposo, nós fizemos o nosso melhor, o nosso tudo, né? E entregamos no altar e tendo a certeza que o milagre ele ia acontecer. Essa confiança estava dentro de mim e foi o que aconteceu. E a minha cura foi total e completa. Eu não precisei de químio e eu não precisei de rádio. Então, assim, quem me viu, quem acompanhou todo o meu sofrimento, que não foi pouco, foi muito, quem acompanhou o meu sofrimento viu o agir de Deus na minha vida. Cuido das minhas filhas, cuido da minha casa, consigo passear com as minhas filhas, com a minha família, né, com o meu esposo. Então, hoje eu tenho uma vida tranquila, normal, graças a Deus curada por completo. Né? A justiça de Deus foi feita na minha vida que, assim, até os médicos, eles ficaram, assim, estagnados com o que aconteceu. Consigo dar o meu melhor, fazer a obra de Deus, consigo ajudar outras pessoas que, igual a mim, chegam na igreja, né? Necessitando de uma justiça. Hoje eu consigo direcionar essa pessoa ao altar, porque eu vivi isso, né? Foi a melhor coisa eu ir para o altar, né? Assim, eu sei o que eu vivi, né? Assim, as dores que eu senti. Eu não podia pedir a Deus a minha morte. Eu pedi a Deus a minha justiça pelo que eu estava passando. Eu venci o câncer através da minha confiança, da minha fé na campanha da justiça. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração e a livrar todos os cativos e a pôr em liberdade todos os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto,
descansar, plantados pelo Senhor, para a sua glória. E a livrar todos os cativos, e a pôr em liberdade todos os algemados, e apregoaram no aceitável do Senhor, e dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória, plantados pelo Senhor, para a sua glória. O Bispo Macedo, que voltou de viagem missionária, estará nesta quarta-feira realizando a Escola da Fé Inteligente. Nesta quarta-feira eu estarei aqui no Templo de Salomão às 8 da noite e nós estaremos com uma revelação para vocês. Nós vamos passar essa revelação apenas na quarta-feira para os interessados. Uma reunião no meio da semana para seu fortalecimento espiritual. O Senhor é quem me guarda. É a minha sombra direita. É a minha sombra direita. Ele guarda minha alma. Ele guarda minha alma. Nesta quarta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada e estacionamento gratuitos. Nesta quarta-feira, às 8 da noite, aqui no templo, nós estaremos trazendo uma revelação para aqueles que estão buscando uma palavra que venha despertar uma fé inteligente, uma palavra que venha fazer a diferença na sua própria vida. Porque com uma palavra, você destrói um casamento. É verdade ou não é? Com uma palavra, você pode destruir, até matar uma pessoa. Mas também com uma palavra, você pode dar vida e reconstruir uma vida. Agora, é preciso que a pessoa atente para a palavra que dá vida, que é a palavra de Deus. Essa palavra é a palavra de Deus. Então, nós estaremos nessa fé, às 8 da noite aqui, trazendo essa direção, essa revelação que o Espírito Santo nos tem dado. Nós vamos agora assistir o testemunho de uma pessoa, aliás, de um casal. O marido da Cristal era um ateu assumido, Ele não cria em Deus, de jeito nenhum. Então, ele fala da experiência dele com o próprio Deus. Por favor, vamos assisti-lo. Meu nome é Cristal, eu sou casada e tenho 3 filhos. Eu estava afastada dos caminhos de Deus e cheguei na Igreja Universal com a vida destruída, com muitas dores no corpo e com muitas perturbações espirituais. Meu casamento era um casamento sem solução, marcado por muitas confusões, brigas e traições. Meu esposo era um homem muito complicado de lidar, né? A gente tinha muitas divergências, porque ele muito intelectual, ateu,
ele não aceitava a ideia da fé. Ele me perseguia constantemente. Ele dizia que os cristãos eram pessoas sem formação, que a igreja era um antro de ladrões. Ele odiava a Igreja Universal e principalmente o Bispo Macedo. Então eu, já decidida a desistir daquela relação, eu lembrei da Igreja Universal e decidi voltar para o solo sagrado. E chegando aqui, eu fui muito bem acolhida, fui atendida com muito carinho pelos pastores e pelos obreiros que me orientaram a lutar pelo meu casamento e salvar a alma do meu esposo para o Senhor Jesus. Eles disseram que eu deveria mudar primeiro. No início eu não entendia, mas continuando, vindo ao solo sagrado, eu percebi que eu precisava ter um encontro com Deus. E buscando esse encontro com Deus, eu tive um entendimento de que, na verdade, eu precisava mudar porque eu não tinha um comportamento adequado. Um comportamento que condizia como de uma esposa, de uma mulher de Deus. E assim, buscando esse encontro com o Senhor Jesus, eu entendi também que eu não precisava, que a minha maior necessidade não era ter um marido, mas ter a presença de Deus dentro de mim. E quando isso aconteceu, as coisas também começaram a mudar dentro de casa. As brigas cessaram, as confusões, as dores e o desentendimento caíram por terra. Eu percebia que o meu esposo, ele tinha prazer para voltar para casa, ele tinha um contentamento em estar entre a família, do meu lado. Isso tudo foi resultado desse entendimento que eu tive, que eu precisava ter um encontro com o Senhor Jesus. E assim, em um ano de luta que eu comecei em agosto de 2018, fez um ano agora, em agosto de 2019, em um ano, em apenas 7 meses, ele aceitou Jesus, ele se batizou, e a nossa vida foi transformada. Aqui no solo sagrado, eu aprendi a importância da obediência, e foi obedecendo que eu consegui vencer esse desafio. Eu me lancei, eu me sacrifiquei. Eu não quis saber do que eu já havia aprendido sobre a palavra de Deus, porque da minha forma eu não estava conseguindo êxito, mas seguindo a orientação da palavra de Deus, eu venci. E hoje eu posso dizer que eu tenho um marido. E ouvi-lo dizer que me ama é muito bom, mas ver o meu esposo todos os dias buscando um encontro com Deus, cada vez mais, não tem preço. Hoje eu sou uma mulher realizada, mas ainda por perceber que acima de mim o meu esposo ama muito mais o Senhor Jesus. Eu sou Alex Naldo, eu era uma pessoa muito difícil, intelectual, ateu, liderava, sempre liderei, quando era estudante. Hoje sou presidente de um sindicato nacional, de uma categoria composta de médicos, advogados e engenheiros. E essa minha vida, que sempre foi pautada a vencer tudo no braço, nos estudos, realmente era o contrário a qualquer vida com Cristo. Eu não aceitava, não aceitava igreja, não aceitava nada que viesse dessa visão religiosa, que eu reconhecia como religiosa na época. Mas aí eu percebi que a minha esposa mudou. Veja, ela era uma pessoa que era agressiva comigo, uma pessoa difícil também de lidar, e ela mudou.
E eu que tinha experimentado, né, quase tudo na vida, mulheres, né, álcool, viagens internacionais, né, passei em concurso, esportes, eu me sentia vazio, né? Eu não conseguia mudar, mas ela mudou. E aí ela me convidou um dia para eu ir para o solo sagrado. Eu não vou mentir, que eu fui mais para agradá-la, né? E também desconfiado, né, daquilo. Quando eu cheguei no solo sagrado, eu vi uma palavra sobre primeiro amor. E aí eu tive um entendimento, poxa, a palavra está dizendo que essas pessoas aqui perderam o primeiro amor. Minha esposa deve ter perdido o primeiro amor e deve ter resgatado esse primeiro amor. Então eu preciso do primeiro amor. E aí eu tive a certeza que eu tinha que reconhecer o Senhor Jesus como o meu Deus, né? Eu me batizei logo, né? Isso foi no domingo de carnaval, eu me batizei na terça-feira de carnaval, batismo nas águas, né? No começo foi muito difícil para mim, né? Porque apesar de entregar, né, amantes, parar de beber, né, de ficar vendo pornografia, uma série de coisas que eu fazia, eu precisava entregar o mais importante, que era a minha vaidade, a minha soberba. Eu era extremamente soberbo. E foi isso que eu entendi numa outra palavra aqui no Solo Sagrado, quando o bispo estava falando sobre a fé de Marta e Maria, que eu não observava o detalhe na palavra, que era entregar isso, só faltava isso. E aí, a partir do momento que eu, né, me despi intelectualmente, tipo, abandonei tudo, né, todas essas filosofias, eu estudei muito filosofia, psicanálise, Freud, Lacan, Foucault, Marx, né, eu acreditava numa transformação do mundo, só que eu não conseguia me transformar individualmente. E foi ouvindo essa palavra, ouvindo o primeiro amor, que eu pude me transformar. E aí eu construí o primeiro amor com Deus, com o Senhor Jesus, e percebi que faltava só entregar a vaidade. E entreguei. E num domingo, no Haja Luz, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu tive a certeza de que não só Ele era meu Senhor, mas como Ele me salvou. Ele me salvou de tudo aquilo, de todo aquele vazio. Ele preencheu o meu coração. E é a partir desse batismo com o Espírito Santo, eu percebi mais ainda, que eu já vinha percebendo, que eu tinha uma família, né? Que eu tinha uma esposa que, na verdade, tinha ganho um bem. E por ter ganho esse bem, eu também ganhei, né? Eu fui recompensado com a benevolência do meu Senhor. O meu Senhor foi benevolente comigo. Hoje eu sei que festas, amigos, conhecimentos, né, mundanos, filosóficos, psicanálise, não servem para a minha existência. Na verdade, não é sabedoria. Sabedoria só com Deus, só com o Senhor Jesus. E hoje eu sei, né, que Deus é tudo na minha vida. Né? Eu tenho uma comunhão com Ele. Eu tenho a presença dEle na minha vida e na minha família. E assim, esse primeiro amor vai ser único. Né? Não vou perder esse primeiro amor. Quero continuar até o último dia da minha vida. Quando eu tive um encontro com Deus, imediatamente eu tive paz. Eu não era mais aquela mulher angustiada, nervosa, ansiosa. Eu tive condições de aperfeiçoar o que eu estava fazendo. Eu conseguia obedecer sem questionar, porque eu tinha uma certeza que Deus estava comigo, que era Ele que estava me conduzindo. E assim eu conseguia cuidar do meu marido como se ele fosse o próprio Senhor Jesus. E imediatamente eu tive um resultado. Antes, um marido ateu, um marido nervoso, cheio de amantes, que odiava a igreja, e hoje ele é um homem totalmente transformado. Nós temos uma relação maravilhosa, um casamento feliz, porque o Senhor Jesus faz parte da nossa vida. Eu queria também pedir desculpa, né, ao Bispo Macedo, né, porque depois de ler a palavra de Deus na Bíblia, eu nunca li algo tão revelador como os seus livros, né, e também lendo sua palavra e ouvindo também o Bispo Macedo. Então, Bispo Macedo, eu peço desculpa. Peço desculpa também a todos os pastores, né, da Igreja Universal, que eu sou testemunha que fui muito bem tratado, né? Nunca me roubaram nada, né? Deixar bem claro isso. Na verdade, né, me roubaram, né, do mal, né? E hoje eu estou aqui do lado do bem, né?
tenho uma paz de espírito, graças a essa unidade de espírito que tem na Igreja Universal. Eu encontrei um pai aqui, encontrei uma mãe, que é a Igreja Universal, e encontrei irmãos, que são os bispos, pastores e obreiros e os membros desta igreja. E hoje eu só posso dizer que aqui no Solo Sagrado, Deus é real. E eu sou muito feliz, porque nada está acima do Senhor Jesus para mim. Interessante, né? Como Deus faz as coisas, né? Não há quem resista à voz do Espírito Santo. Quando ele fala, acabou. Já era. E foi o que aconteceu com o Alex Naldo e também a Cristal. Agora, eu queria que você prestasse atenção nesse testemunho. Esse testemunho é da Ana, ela é muito recente na igreja e ela veio com uma depressão profunda, desesperadora, numa reunião de sexta-feira. E nessa reunião, ela ficou curada. Nós temos uma reunião só para pessoas depressivas às sextas-feiras, ao meio-dia. Olha só o que aconteceu na vida dela quando chegou na igreja. Qual o seu nome? Ana. Ana. Nós temos umas fotos da Ana aí agora. Eu queria que você visse como que a Ana chegou aqui. Coloque as fotos dela, por favor. Explica pra gente, Ana, o que era isso? Aí é quando eu estava me automutilando, bispo. Eu me cortava, eu sofria de depressão e eu me automutilava durante 8 anos. Então, essas fotos aí são exatamente isso. Você cortava os seus braços, o seu corpo, além dos braços, alguma outra parte do corpo? Sim, senhor. A barriga, eu batia a cabeça na parede. A minha automutilação, ela não era só no corpo de corte. Então, aí eu estava na rua, né, eu já sofri além da depressão, eu tinha problemas com drogas, batia a cabeça na parede, esmurrava a parede, me cortava a barriga, o pescoço, as pernas, os braços, tudo. Foi levado aos médicos? Sim, senhor. Já tive internação, né, por conta do vício, e tomava antidepressivo também, calmante, remédio para dormir, porque eu sofria de insônia, e era todo esse sofrimento. E o diagnóstico dos médicos era o quê? Sobre a depressão, tinha tratamento, então era o que eu tomava, os medicamentos. Sobre a droga, não tinha cura. É isso que eu ouvia, que a doença o vício era uma doença incurável, progressiva e fatal, não tinha jeito. Bom, como que você chegou aqui? Eu vi na programação, eu estava decidida a me matar, eu estava fumando crack e estava cheirando cocaína. E aí, na hora que eu estava usando droga, eu estava decidida. Eu falei, naquele dia eu ia me matar, eu estava decidida. E aí apareceu o bispo, né, aqui inclusive, e ele falando da fé. Quando eu vi ele, eu falei, ele está falando comigo. Porque ele falou de uma maneira que nunca ninguém tinha falado. E ele falou da fé com revolta mesmo, sabe? Você tem que mudar de vida, ou é ou não é, ou você vai ou não vai. E aí foi quando na hora que eu vi ele, eu peguei as pedras de crack, fui no banheiro da minha casa, joguei tudo no vaso e falei, eu vou procurar ajuda. Aí você veio em seguida? Exatamente, joguei tanto a cocaína quanto o crack, né? Eu estava com cachimbo, joguei tudo. E aí eu procurei ajuda. Aí quando eu vim, né, quando eu procurei, na primeira reunião eu saí diferente. Eu tinha um problema, bispo, desde que eu nasci, que eu tomava bombinha. Eu sofria de asma. Isso já é uma doença da minha família, que vem de geração. E quando eu cheguei, eu fui curada no mesmo dia, porque eu fui decidida. Eu falei assim, olha, se esse Deus existe, eu vou sair de lá diferente, porque se eu sair do mesmo jeito, eu vou me jogar na frente do primeiro carro, mas eu não aguento mais, era um peso respirar. Aí foi essa a minha decisão. E na primeira reunião, eu já saí curada de algo que a medicina fala que não tem cura. E antes de vir, eu recebi uma ligação de uma amiga, né, me convidando para um rolê, porque eu vivia em rolê, meu negócio era festa, balada. E aí eu lembro que nesse mesmo dia, ela me ligou e falou, aí, vamos partir para um rolê, não sei o quê. Eu falei, não, eu já tenho um compromisso. Isso momentos antes de vir na reunião. E aí eu falei para ela que eu ia vir na Universal. Ela falou, se você for, eles vão fazer uma lavagem cerebral na sua cabeça. Eu falei, então já é. Se for para fazer, já é. Mas eu vi que que o bispo falou era muito diferente. Você manifestou com uma entidade? Sim, senhor. Eu abri o meu coração. Eu não lembro o que aconteceu. Até hoje eu não faço ideia do que aconteceu. Eu não sabia falar com Deus. Então eu falei, mano, é o seguinte, cola aqui, brota que a gente vai trocar uma ideia. E na hora que eu falei isso com Deus, eu falei, eu não tenho vida, eu estou vegetando. Mas esse cara falou que a minha vida pode mudar, então é o que eu quero. E eu manifestei com o Espírito, não lembro o que aconteceu, mas quando eu voltei a si, que eu levantei do chão, eu estava totalmente leve.
Aquele peso que eu estava sentindo, eu não estava mais. O pensamento de suicídio, eu não estava mais sentindo. Nada daquilo. E depois daquele dia, eu fui totalmente livre. Nunca mais eu fumei, nunca mais eu usei droga, nem cheirei cocaína, nem me cortei, nem tomei antidepressivo, nada. Hoje eu durmo em paz. Hoje eu tenho dificuldade para acordar, né? Porque antes eu não dormia. Mas quanto tempo que você veio? 5 meses. Há 5 meses você não toma mais remédio, nem tem mais aqueles sintomas, não se corta? Não, senhor, nada. Aqui ficaram as marcas, né? Você pode ver que ficaram as marcas. Inclusive, eu fiz uma tatuagem de uma lâmina porque eu achava que era o que me definia. Então, só ficaram marcas. Mas corte mesmo, eu não pratico mais automutilação, não sofro de nada disso e tenho um bom relacionamento com a minha família, porque antes eles olhavam para mim e diziam que eu era uma Zé Droguinha. E hoje eles me respeitam, pedem minha opinião para as coisas que eles têm para fazer. Hoje eu trabalho, eu estudo, eu tenho uma vida social, do qual eles falavam que eu nunca teria. A medicina fala isso, né? Que o viciado ele nunca vai ter uma vida social. E hoje eu tenho, porque eu não sou mais. Você falou que o primeiro dia que você veio com roupa de homem, com short de homem. Por quê? Porque eu sempre me vestia assim. Eu nunca gostei de maquiagem, de andar como uma menina. Eu achava que era muito frufrufru. E eu fui criada com os meus irmãos. Eu sou a única filha mulher, né? Então, eu me vestia como homem. Eu tinha prazer naquilo. E hoje não, né? Hoje eu gosto de me arrumar, eu entendo o valor que eu tenho, né? Hoje eu consigo me valorizar, mas naquele tempo não. Então, eu fui com um chinelo preto, uma blusa preta toda larga e uma calça, uma bermuda, na verdade, caindo mesmo, assim, que nem homem. E eu achava estiloso e bonito. E hoje eu acho muito feio. Olha que mudança. Explica isso. Nós queríamos convidar as mídias de fake news para vir investigar isso aqui. Para vir investigar. Por que a Folha de São Paulo, o site Urinol, a Rede Bobo, não vem pesquisar? Não vem investigar essa mudança aqui. Por quê? Porque eles não têm interesse. Se eles tivessem que investigar isso aqui, se eles fossem investigar e ver a mudança da Ana, eles iam ter que tirar o chapéu e dizer, olha, alguma coisa acontece aí nesse lugar. Porque como é que você vai explicar 8 anos nessa situação? E no primeiro dia, manifesta uma entidade, é expulsa e ela sai daqui outra pessoa. Só Deus. Amém? Ana, continua na fé. Deus abençoe. Graças a Deus. Inclusive, você que está com problema de depressão, nesta sexta-feira eu estarei com vocês aqui ao meio-dia, juntamente com o bispo Renato Cardoso. Nós estaremos unindo a nossa fé para ajudá-los. Então, você que tem depressão, você que vive uma vida infernal e quer se ver livre, porque tem gente que é depressiva, mas não quer ajuda. Assume que a sua depressão é fatal, ela já é definitiva. Elas querem continuar assim. Porque, no fundo, elas querem que as pessoas ficam falando, coitadinha, está sofrendo tanto. Eu acho que é por essa razão que muitos que têm depressão não querem buscar ajuda. Mas se você é essa pessoa que diz, não, o bispo, eu não quero comiseração, eu quero libertação, eu quero começar a viver uma vida nova, porque eu já não aguento mais, eu já pensei várias vezes no suicídio, ou então eu já tentei o suicídio várias vezes, nem para suicidar eu sirvo. Então, minha amiga, nesta sexta-feira, meu caro amigo, aqui no Templo de Salomão, ao meio-dia, nós estaremos juntos. Eu estarei junto com vocês, eu estarei orando por vocês, eu estarei iniciando essa reunião, eu estarei falando com Deus em seu favor, nós estaremos mostrando o poder de Deus para aqueles que querem ver se é verdade. A depressão tem cura, porque enquanto Deus existir, o eterno Deus existir, tudo é possível. E nesta sexta-feira, ao meio-dia, nós estaremos aqui também ajudar as pessoas que têm depressão. Eu queria que você participasse ao meio-dia. Não se esqueça, começa impreterivelmente ao meio-dia. Se você chegar meio-dia e 5, você pode
perder grande parte da reunião, porque a primeira oração é aquela oração de arranca-toco. É a oração inicial, forte. Então, você deve estar impreterivelmente ao meio-dia para que a luz do Espírito Santo venha iluminar a sua mente. Graças a Deus. Eu te ordeno, espírito depressivo, saia desta vida agora. Sexta-feira, no Templo de Salomão, o maior tratamento para a cura da depressão. A depressão é um problema de origem espiritual, silenciosa, solitária e suicida. E eu só pensava como me matar, para acabar com aquela dor. Como você tem reagido a esse diagnóstico? A minha mãe me levou no médico e eu cheguei a fazer vários tratamentos, né, tomando remédios, calmantes. Por que os métodos não estão funcionando com você? E eu já não sabia mais o que fazer, não tinha o que fazer, o que tomar. Eu ajoelhei e pedi, Deus, me mostra o caminho. Se você está gastando dinheiro com a depressão e não tem visto resultados, se o pensamento de suicídio é a sua porta de emergência, nesta sexta-feira, no Templo de Salomão, você irá participar do maior tratamento para a cura da depressão, sem remédios, sem dor e gratuito. Pela sua fé em Deus, em apenas 3 minutos, você ficará livre da depressão. Graças a Deus. Acabou a depressão. Tô dormindo, não tenho mais depressão. Hoje eu só choro na presença de Jesus. Compareça nesta sexta-feira no Templo de Salomão, no maior tratamento para a cura da depressão. Especialmente ao meio-dia. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou em uma Universal. Meu nome é Ana Lúcia, tenho 45 anos. Foi passado que fiéis da Igreja Universal, do bispo Edir Macedo, né, como eles falavam, mostrou os pastores com o pedido do povo e eles frisaram na época que eram o dinheiro dos fiéis. Não falou nem oferta, dinheiro dos fiéis. No momento eu critiquei, julguei, xinguei, falei, um bando de ladrão, né, de safados. Geralmente você pensa que é enganoso, né? Pessoas que querem somente tirar o dinheiro usando a Bíblia, né? Principalmente a palavra de Deus para tirar dinheiro de quem não tem. Pessoas ignorantes, que não têm cultura, não têm escolaridade, é o que vem na nossa cabeça, né? São pessoas que estão iludidas. A igreja seria nem último, né? Eu nem pensaria nunca em vir aqui na igreja. Jamais passou pela minha cabeça. E mesmo com tudo isso, né, com todo esse pensamento negativo da igreja, a minha vida era vazia, eu era solitária, eu ia em balada, bebia, usava drogas, saía com rapazes para preencher um vazio que eu tinha dentro de mim e não resolvia, não adiantava. Quem não me conhecia falava, olha, ela é toda feliz, toda alegre, sorrindo, mas por dentro eu chorava, eu não era feliz. Então, um dia meu irmão, ele me convidou para ir numa igreja. Até o momento, eu falei, ir na igreja? Ele, vamos. Ele falou para mim que era bom a reunião, que os pastores, eles falavam da salvação. E eu resolvi ir com ele. Eu fui para a igreja, participei da reunião. Nesse dia não tenho palavras, mas foi maravilhoso, porque Deus falou comigo, né? E eu saí da igreja maravilhada. Eu saí da igreja o que eu busquei a vida inteira. Eu senti naquele dia muita paz, alegria que eu não tinha. Eu senti o amor de Deus.
todo aquele complexo, todo aquele vazio, aquela solidão que eu tinha, acabou. Eu não tinha mais. Eu era feliz. Eu tinha alegria dentro de mim, eu tinha vida, né? Porque até então eu me achava podre. Eu tinha vida. Até que um dia eu descobri que a igreja que eu estava indo era a Igreja Universal, a mesma que eu ouvi a mídia negativamente criticar e ofender. E eu percebi que tudo que a mídia falava com respeito à igreja era uma mentira, porque foi na igreja que me ajudaram, foi lá que fui curada. Eu fui livre, fui liberta dos meus vícios que eu tinha, dos vícios que eu tinha. Fazem 22 anos que eu estou na igreja e hoje eu estou... A mesma felicidade do início continua, permanece dentro de mim. Hoje eu faço a obra de Deus, hoje eu sou feliz, hoje eu tenho alegria dentro de mim, hoje eu trabalho, hoje eu sou ativa, eu sou formada em design de interiores, a profissão do meu coração, que eu gosto. Hoje eu sou feliz e o principal, que é o Espírito Santo que mora dentro de mim, esse é o principal de todos. Se eu tivesse conhecido antes, a igreja antes, eu não teria sofrido tanto, eu não tinha prolongado o sofrimento dentro de mim. Eu falo para as pessoas que, para ela ver com os próprios olhos, antes de acreditar no que a mídia fala, né? E se a mídia está falando negativo, aí que você tem que vir para conhecer, que você vai ter uma surpresa. Elas vão resolver os seus problemas internos, seja ele de ordem física, espiritual, não importa. Mas eu convido a pessoa a vir, sim. Se ela está sofrendo, tirar o orgulho e vir para a igreja. Que eu tenho certeza que o mesmo Deus que me mudou, que me curou, que me abençoou, vai curar elas também. Chamo-me Leila Bosso, formada em gestão de recursos humanos. Desde a minha infância que fui uma pessoa muito deprimente, triste, vazia, com pensamentos de suicídio, rejeitada. Tamanho era o meu sofrimento que eu lembro-me de ter subido uma vez num dos prédios para tentar acabar com a minha vida. Eu achava que até a minha mãe me rejeitava. Sempre fui em segundo plano, quer na vida sentimental de alguém, ao ponto de achar que só poderia ser feliz namorando com homens casados. Nos momentos mais difíceis, eu não tinha a quem ligar para poder conversar, para poder desabafar, porque não tinha uma amiga a quem confiar, não tinha um amigo com quem falar. Para preencher o meu vazio, eu ia às discotecas, bebia, namorava, dormia fora de casa, fazia coisas que nem eu própria, no meu estado consciente, achava que era normal. Nessas baladas, lembro-me de ter me envolvido com o irmão de uma das minhas amizades e engravidado. Tive que passar por um aborto, sem os meus pais saberem, ainda como adolescente. O meu fundo do poço foi quando eu perdi a minha mãe, porque ela era o meu porto seguro. Lembro-me de andar pelas ruas, falar sozinha, sem me dar conta que eu estava a falar sozinha, de dormir à meia-noite, levantar às 3 da manhã sem conseguir dormir. Eu achava na altura que a solução para todos esses problemas era dar um fim à minha vida. Porque eu dizia comigo mesmo, se morrer, né, todo o sofrimento acaba. Se acabar, então acabo com tudo isso. Porque primeiro é que eu não conseguia encarar os meus irmãos, né? Pedi que a minha mãe viesse para a Inglaterra para tentar ter um consolo, né? Então precisava de um ombro para chorar, de alguém para poder desabafar. Foi ali quando eu pensei em pedir à minha mãe que fosse lá ter comigo. Agora imagine ela chegar lá e também acabar morrendo. Ao invés de ajudar, só piorou no meu sofrimento. Então foi quando aí disse, não tem jeito, não tem solução. O que eu vou dizer aos meus irmãos? Pedi à minha mãe que cá viesse, ela acabou morrendo. Então lembro-me de ter deixado ela na morgue. Andei até a igreja, ouvi falar, já sabia o trabalho feito na Igreja Universal do Reino de Deus.
Fui para lá, sentei na última cadeira, olhei lá para o pastor que estava a dar o culto e pensei comigo mesmo, são todos aldrabões, tudo mentira. Tudo mentira. Mas eu fiz um voto com Deus. Eu disse, Senhor, o Senhor sabe que no mundo a nossa mãe é o nosso porto mais seguro. Mas se o Senhor me tirar essa dor, eu vou te dar a minha juventude. Eu vou te servir. Trouxemos o corpo dela para aqui, para Angola, eu voltei para lá. Comecei a participar das correntes de libertação. Foi ali quando eu pude perceber que existem dois mundos, do bem e do mal. Comecei a entender coisas que eu não entendia. Lembro-me de ter havido uma reunião do Goodlywood na altura, né? Convidaram-me. A dona começou assim a falar e eu olhei para mim mesmo e disse, eu também quero ter uma vida assim. Uma vida sem nada a esconder, uma vida como um livro aberto. Então aquilo mexeu muito comigo. Eu disse, eu também quero ser assim. Não quero ser mais uma pessoa mentirosa. Não quero ser mais uma pessoa falsa. Então comecei a buscar em Deus esse amparo. Comecei a buscar em Deus esse preenchimento do meu vazio. Já não tinha mais pensamentos de suicídio. Aquilo foi passando. Eu dizia, Senhor, desça dentro do meu ser, meu Pai. Me dá uma razão de viver. Eu quero conhecer quem o Senhor é. Avisaram-nos que o Bispo Macedo havia de chegar na Inglaterra, havia de fazer um culto especial em Finsbury Park para aquelas pessoas que, de facto, quisessem ter um encontro com Deus. Eu peguei em mim e fui para lá. O Bispo Macedo falou uma coisa muito forte, que me marcou até hoje. Ele disse, conforme tu vais para a universidade para te formar e nunca mais dependeres de ninguém e teres uma vida financeira independente, assim também é quem tem o Espírito Santo. Você não come na mão de ninguém. Então eu disse comigo mesmo, eu disse, Senhor, eu quero o Espírito que está dentro desse Senhor. E fui para casa. Dei continuidade aos às minhas madrugadas de buscar às 3 da manhã. E mal esperei, olha, Jesus desceu. É uma coisa incrível, porque eu não sabia se eu chorava, por eu reconhecer que eu não mereço, sou falha. E Ele foi o único que me aceitou. Foi o único que me disse, para mim, tu serás sempre a primeira opção. Alegria porque tu dizes, Ele é rei. Ele é rei cujo reino é o único que é eterno. E ainda assim Ele decidiu morar dentro de mim. Ele decidiu se revelar de uma maneira tão grande. Não mandou anjos. Não mandou anjos, mas Ele próprio, Jesus próprio, Ele decidiu se revelar para mim que Ele é rei. Decidiu viver dentro de mim. E tamanha é a minha gratidão que eu não sabia o que fazer, se dava almas para Ele, se evangelizava. Após o batismo com o Espírito Santo, né? Eu só quero falar de Jesus. Quero evangelizar. É uma alegria inexplicável, né? Que tu dizes, Deus existe. Que tu dizes, Ele é real, Ele é vivo. Então, tu queres passar para as outras pessoas o que tu tens. Queres dizer, não, tem uma solução, tem alguém que pode te tirar desse lamaçal. Tem alguém que pode, sem pedir nada em troca, sem mereceres ou não, Ele pode mudar a tua história. Sou bem-sucedida na vida financeira também, consegui concluir os meus estudos. Tenho um trabalho estável, né? Também tenho própria empresa associada com o meu esposo. E a vida mudou completamente. Hoje eu posso dizer que sou uma pessoa totalmente diferente do que era ontem. O Espírito Santo é a minha fortaleza. O Espírito Santo é o meu tudo e a minha direção. O meu objetivo de vida, a minha força. Ele é a minha sabedoria, então Ele é o meu tudo. Hoje não tenho mais um vazio,
Muito pelo contrário, tenho alegria todos os dias pela presença dele dentro do meu ser. Ainda que eu tenha situações difíceis ao meu redor e de redor, ele diz sempre, eu sou contigo, nunca te deixarei nem nunca te desampararei. Então, ele é a minha força. Não tem nada que me abale com o Espírito Santo dentro de mim. Nada, absolutamente nada. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Graças a Deus. Olha, eu tenho aqui a água, a minha água de costume, e eu quero que você pegue um copo com água aí na sua geladeira, rapidinho, para a gente fazer oração e consagrar essa água para você bebê-la agora, logo após a oração. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Nós vamos esperar você ir lá pegar a água na geladeira e vamos continuar com essa bela faixa musical. Em seguida nós vamos orar. Mas eu vou dar um tempinho para você pegar a sua água, juntar com a minha, e nós vamos orar juntos em nome do Senhor Jesus. Por favor. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o teu socorro. Em nome do Senhor Jesus, nós temos essa água em mãos. E assim como eu seguro esta garrafinha de água nas mãos, eu peço que o Senhor coloque as tuas mãos na minha garrafa de água e também na garrafa de água que essa pessoa tem, no copo d'água que ela tem aí, para que nós venhamos, ao fim desta oração, bebermos dela e então recebermos aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que vivem na justiça, aqueles que creem na justiça, aqueles que creem na tua palavra, aqueles que assumem a fé na tua palavra, e que esta água, meu Pai, venha descer como o teu poder para limpar, curar, livrar de câncer, de doenças incuráveis, de depressões, de dores reumáticas, de dores de cabeça, de insônias, de medos, de nervosismos, de ansiedade, seja lá o raio que for, que esta água, meu Pai, chegue até essa criatura no seu estômago para limpar, fazer a vida dela purificada com esta água. Em o nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e agradecemos, e quem crê diga amém e beba da água agora, em nome do Senhor Jesus. Se você quer ganhar, tem que saber perder. Se quer ser vencedor, tem que aprender a sofrer. O caminho é estreito que te conduz para a vida, mas a porta larga não te traz prazer. Eu te dei a fé para você lutar. É isso mesmo, Deus nos deu a fé para a gente lutar e vencer. A fé não perde nunca, desde que a pessoa a use com inteligência. E esta é a nossa fé. Nesta quarta-feira, às 8h, aqui no Templo de Salomão, nós estaremos trazendo uma revelação para você, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. E quem não quer ouvir, não tem direito de falar. Se você quer pedir, primeiro tem que dar. Uma semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão
tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou que sou o autor da vida. Se você quer me